Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Hoje nós estamos meditando no Evangelho segundo Mateus no capítulo 21, do verso 17 ao 22. O nosso tema, a figueira infrutífera. O texto bíblico nos diz assim: E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: Nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: Como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: Levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Meus amados, após responder aos religiosos, o Senhor e seus discípulos seguiram para Betânia, uma aldeia da Judéia que ficava a cerca de 3 quilômetros a leste da antiga cidade de Jerusalém, nas encostas do Monte das Oliveiras. Ali eles pernoitaram, porém o texto não informa se eles passaram a noite em uma casa na cidade ou ao ar livre. No dia seguinte, pela manhã, no caminho entre Betânia e Jerusalém, eles passaram novamente por Betfagé, que quer dizer a casa de figos verdes. Ali, Jesus teve fome, buscou se alimentar dos frutos de uma figueira, mas como nada encontrou, declarou: Nunca mais dê frutos. E imediatamente a árvore secou. Sem compreender direito o poder das palavras do Mestre, os 12 ficaram surpresos com a rapidez com que a figueira secou. Para os admirados discípulos, Jesus explicou-lhes que tal poder estava à disposição deles através da oração com fé. Eles não só seriam capazes de murchar uma árvore, mas também de realizar tarefas muito mais difíceis. Porém, tudo o que realizassem deveria estar em sintonia com a vontade de Deus. A figueira era uma conhecida árvore da Palestina, usada muitas vezes nas Sagradas Escrituras como símbolo da nação de Israel, Oséias 9:10. O Senhor amaldiçoou aquela figueira porque, apesar dela estar cheia de folhas, com aspecto de uma árvore promissora e que daria bons frutos, isso era apenas aparência. Ela era estéril, assim como o povo de Israel estava improdutível na parte espiritual e moral naqueles dias. Esse foi o único milagre de Cristo que aconteceu uma condenação, um exemplo do juízo de Deus sobre os israelitas, que confessavam crer em Deus, mas não produziam nenhum fruto espiritual de verdade. A única razão para a existência de Israel era para que dele surgisse o Filho de Deus, mas agora ele tinha chegado. O povo não o reconheceu e estava a ponto de crucificá-lo, fracassando em sua missão de receber o Messias. Diante dessa total descrença da nação de Israel no plano de Deus, Jesus incentivou os 12 a crerem nele e em seus ensinos com toda a confiança, porque tudo o que eles fizessem conforme a vontade do Pai se cumpriria. Muitos têm permitido que a incredulidade do passado envolva no presente a sua vida, rejeitando a Jesus, seus ensinos e valores cristãos. Mas há um povo que insiste em segui-lo de perto, crendo na sua palavra e aprendendo com as suas ministrações, como fizeram os discípulos no passado, e não o abandonam por nada neste mundo. Que Deus assim nos abençoe, meus amados, em mais esse dia de meditarmos na sua palavra.